A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa, a história dos mártires. E está aqui presente comigo o pastor Luiz Eugênio, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Douglas, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Hoje o nosso assunto é sobre mártires e a história ali envolve a reforma protestante. Por quê? Porque esse mês de outubro é um mês que comemora esse período da reforma. Eu vou passar para o pastor Douglas, que vai ler um texto bíblico, dando início ao nosso programa. Bom, a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 33, registra a seguinte expressão: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Versículo 36 também diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Esta galeria da fé fala conosco sobre aqueles que venceram as grandes batalhas e oposições à palavra de Deus pela fé. E quando nós falamos dos mártires, daqueles que foram os precursores da reforma protestante, aqueles que defenderam a fé, nós nos lembramos desse texto de servos tão valentes, né, pastor Edson, que venceram tantas coisas por amar ao Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos, nesse início, falar de um pouco como se pesquisa, né, essas datas, os mártires, né, porque esse período de 2000 anos, um pouquinho mais de 2000 anos, não se tem lá do início tantas informações. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Na história, na faculdade de História, a gente aprende sobre fonte primária, fonte secundária, fonte terciária. Já falamos outro dia sobre isso aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o John Foxe. Esse John Foxe, ele nasceu em 1516, ou seja, um ano antes das teses lá do Lutero, e morreu em 1587. Então ele foi um contemporâneo de Lutero. Ele pegou esse período dos reformadores e ele escreveu um livro, o Livro dos Mártires, né? Então, olha só, como fonte primária, é muito interessante ele, falando ali dos pré-reformadores e também dos reformadores. Por quê? Porque ele foi contemporâneo dessa época. Mas ele cita aqui também os mártires lá do início. Nessa citação dos mártires do início, ele já não é uma fonte primária, ele já é uma fonte secundária, porque a fonte secundária, ela pega outros autores e faz uma análise de outros autores. Então, agora como fonte primária, esse período dos reformadores e pré-reforma é muito interessante esse autor. Agora, quer ver só um detalhe? Quando ele fala lá do início, ele coloca aqui na página 17 que Tiago, lá o irmão de João, quando foi assassinado lá pelo Herodes Agripa, ele coloca aqui que essa morte foi em 36 depois de Cristo. Isso é impossível. Por quê? Porque a Bíblia diz que o imperador era Cláudio, e Cláudio começou a reinar somente em 41, e quem matou Tiago foi o rei Agripa, Herodes Agripa I, que reinou de 41 a 44, morreu em 44. E a Bíblia relata que Herodes matou Tiago, prendeu Pedro para também querer matá-lo, e ali pode ter demorado 1 semana, 2 semanas, ele foi lá dar aquele discurso, e aí o Senhor interferiu ali, porque a multidão começou a gritar, é voz de Deus e não voz de homem, e ele não repreendeu a multidão. O Senhor naquela hora ali agiu, disse que um anjo, e ele morreu ali de uma verminose, isso em 44 depois de Cristo.
Então, se ele matou Tiago em 44 depois de Cristo, jamais pode ser em 36 depois de Cristo. Por isso, estou só dizendo aqui, interessante, como fonte primária, o John Foxe, ele é muito importante para a época dos reformadores. Como fonte secundária, alguma coisa tem que ser comparada com outros livros. O pastor Luiz Eugênio tem um livro aqui, do Martyrs Mirror, que é de 1656, já um livro muito interessante, que fala o espelho dos mártires, né? Então, um livro bem interessante, mas que também tem a parte, ele viveu já um pouquinho depois dos reformadores, então ele já conta como fonte primária alguma coisa bem interessante ali. Agora, olha só, nós temos aqui o Eusébio de Cesareia, que ele nasceu em 263 e morreu em 339. Ou seja, ele é contemporâneo do rei Constantino, do imperador Constantino. Então, como fonte primária, tudo que ele fala ali daquele período de Constantino, inclusive em 338, ele faz uma biografia, a vida de Constantino. Então ele conta ali, mas aqui também nós temos uma outra análise, né? Vamos pegar aqui hoje, o mundo vive de direita, de esquerda, um político de direita. Então, por exemplo, se ele tinha um lado de direita, ele ia colocar uma versão com esse viés, né? Só nesse sentido, para a gente ver também, analisar um historiador e a história. Agora, olha só, o Eusébio de Cesareia, nesse livro aqui, ele fala dos 4 primeiros séculos. Também fala de mártires, né, que é o nosso assunto aqui. E olha só, como fonte primária, esse período que ele viveu. E ele pega outros autores, ele fala ali de Clementes, de outros, e que daí passa a ser uma fonte secundária. E a fonte terciária ainda é quando um autor, como hoje, nós aqui somos uma fonte terciária, porque quem está pegando o Eusébio está pegando o outro que falou de outro. Então, a gente já está fazendo uma análise. Mas olha só, o John Foxe aqui, eu falei aqui que ele colocou uma data aqui que não tem como ser certa. Mas olha só, em 1517, nesse período ali, 1550, que quando ele escreveu o livro foi em 1559. Ele tinha 43 anos quando ele escreveu esse livro, 1559. Então, ali ele não tinha internet, não tinha tanta informação, tanto lugar de pesquisa para ele poder, né, fazer uma coisa assim muito correta. Mas ele pegou o que ele tinha e como informação é muito importante. Então, nós vamos falar hoje de mártires aqui, mas dos pré-reformadores. Eu vou começar falando dos valdenses. Depois o pastor Douglas vai estar falando aqui de John Hus, vai estar falando do Wycliffe, né? O pastor Luiz Eugênio vai dar umas conclusões aqui, tem algumas coisas também desse período. Os valdenses é interessante porque eles foram meio que os pioneiros. Pedro Valdo, ele era um homem rico, ele nasceu em 1140, em Lyon, na França. Ele era um homem rico e ele teve uma experiência com o Senhor, e só que ele começa assim meio que errado, né? Ele achou que ser um cristão era dar tudo para os pobres, né? Nada de errado nisso, né? Mas ele achou que era fazer obras, né? Então ele viveu uma vida simples. Mas como um homem rico, então ele passa a viver uma vida simples. Mas como homem rico, ele teve uma experiência com a Bíblia, e ele então paga, ele tinha dinheiro para pagar, ele pagou lá um clérigo para traduzir a Bíblia do latim para o francês provincial, o Novo Testamento. Então nós podemos dizer assim que num período que a Bíblia ela estava escondida, Pedro Valdo ele foi o pioneiro para traduzir a Bíblia. Ele traduziu lá para o povo dele, mas logo já veio uma aversão, uma perseguição
uma oposição a esses escritos deles. Na época não tinha imprensa ainda, então eles faziam por escrito. E ele, então, mas a pregação dele teve muito boa aceitação. E vieram, então, as perseguições. E os valdenses, eles foram muito sábios, muito prudentes. Olha o que eles faziam, eles decoravam. Eles faziam assim, ó, tu decora o capítulo 1, tu decora o 2, tu decora o 3. Então, eles decoravam os livros e os capítulos do Novo Testamento para que se queimasse, ou como era difícil reproduzir em textos, que a escrita ainda era tudo à mão, então eles tinham poucos exemplares dessa tradução, eles decoravam a Bíblia, os valdenses, e eles passaram a pregar. E começaram, tiveram uma excelente aceitação, muitos começaram a se converter e logo, né, a igreja oficial, ela então começa a se opor e eles fizeram ali um concílio, o quarto concílio de Latrão, foi em 1215. E ali eles oficializaram os valdenses como heréticos, ou seja, que eles pregavam era uma heresia. E ali eles definem que só poderia falar da Bíblia quem fosse sacerdote, quem tivesse uma carreira religiosa. O leigo não poderia falar da Bíblia. Então passou a ter uma grande perseguição, fizeram uma cruzada de perseguição aos valdenses, e um pouquinho antes até, aqui eles oficializaram, né, nesse concílio em 1229, mas em 1215, em 1211, já numa perseguição, eles mataram, nós estamos falando aqui de mártires, né? Então foram martirizados mais de 80 dos valdenses, desses pregadores. Então, como eles decoravam a Bíblia, eles matavam eles porque eles tinham neles escrito, né, até um pouco parecido do texto, né, que o pastor Douglas leu, né, eles tinham neles as palavras. Então, mais de 80 valdenses foram mortos. Em 1487, já 200 anos depois, eles tinham crescido, os valdenses. E o Papa da época colocou uma bula para exterminar por completo todos os valdenses e todos os tudo que pertencia a eles, todos os escritos, tudo que eles tinham, e ali foi então organizado uma grande cruzada de perseguição aos valdenses. Mas tem uma coisa interessante, né, que lá em 1532, vê que eles sobreviveram, né? Eles conhecem a reforma de Lutero e eles aceitam. Então os valdenses passaram a se associar ao ensino de Lutero e tiveram aí uma vida. Então, como pré-reformadores, Pedro Valdo e os valdenses foram muito importantes, né? E teve aqui muitos deles morreram, foram martirizados, né? O exemplo aqui foram esses 80 que de uma vez só foram ali mortos pelos aqueles atos da Inquisição, né? Agora é interessante, antes de Douglas falar, lembrar de Valdo, lembrei da história de Valdo, que os valdenses, o Valdo principalmente, era um homem muito rico, né? Sim. Então ele vendeu a maioria das propriedades dele, ele ficou mais com base para sobreviver e ele distribuiu com os pobres. Então ele, naquela época, já ele, contra essas questões, ele fez isso aí, fez um ato até difícil, né? Até o nosso dia, naquela época difícil, mas ele fez isso nessa vertente que ele seguiu. Uma das coisas que ele fez que ficou marcada na história, como é que ele fez? Vendeu tudo, que era muito rico, para servir para todo mundo e ficou só com base para ele sobreviver. Ele queria realmente viver em função muito dedicado à palavra, né? Evangelho. Né? Provavelmente ele pegou aquele texto lá de Atos dos Apóstolos, né?
Vendia tudo que tinha e dava a todos. Foi literal ali. Alguns historiadores colocam que a metade ele deu para a esposa, né? Ele era um homem consciente, né? Ele não era um homem... Ele deu a metade, repartiu, a metade ele deu para a esposa e outra metade ele deixa e passou a viver uma vida simples, né? Então ele foi meio na letra ali, mas só que quanto à tradução da Bíblia e pregar o Evangelho, os valdenses foram muito importantes, né? Abriram caminho, né? Quando nós falamos dos pré-reformadores, nós não podemos esquecer de John Wycliffe, porque assim como os valdenses foram importantes traduzindo a Bíblia para o francês, não é isso, pastor Ian? Isso, citou, né? O francês provincial ali da região dele. O Wycliffe já faz o seguinte, ele já traz a tradução da Vulgata para o inglês também. O Pedro Valdo foi só o Novo Testamento que Novo Testamento, né? E o Wycliffe ele faz essa tradução, e isso para a igreja romana, vigente ali na época, era uma afronta, né? Porque eles entendiam que a Bíblia era de exclusividade ali dos sacerdotes. Então o Wycliffe vem, no ano aí, ele nasce em 1328, vai até 1384, né? Ele não foi martirizado, mas ele morre de causas naturais. Mas é por isso que eu li aquele texto de Hebreus, porque alguns sofreram escárnios, né? Ele foi escarnecido, ele tinha muitos escritos, e esses escritos eram muito combatidos. Houve até uma situação interessante, pastor Ian e pastor Luiz, que eles estavam examinando esses escritos de Wycliffe, e no dia que eles tinham separado para isso, houve um grande terremoto. Isso trouxe um temor, né, como um sinal, né, daquilo que Deus estava fazendo. Numa outra oportunidade, vem um raio e atinge a porta do lugar que eles estavam reunidos. Então, foram marcados com muitos sinais, né, essa história de Wycliffe. Ele vive ali no período do Papa Gregório, não é isso, pastor Ian? E ele acaba ali no final da sua vida morrendo de morte natural, mas acontece um fato interessante que estávamos conversando antes. Acho que é único esse fato. Né? Único. Ele morre, né? Mas a oposição aos seus escritos era tão grande, né? Ele era considerado como a estrela da manhã da Reforma, né? Esse expoente que abre o caminho ali para os que viriam depois. Mas depois de quase 40 anos que ele havia morrido, no Conselho de Constança, Alemanha, é determinado que que os ossos dele, seus restos mortais, fossem exumados e fosse queimado de novo. Né? Porque eles queriam... Eles consideraram ele como herege. Depois já de morto já e queimado os ossos. Eles queriam assim, né? 1415. Acabar com a memória de Wycliffe. Mas o homem passa, mas a palavra permanece para sempre. É aquilo que ele havia encontrado, os seus questionamentos e toda a sua oposição à igreja romana, isso permaneceu para sempre. E aí os seus ossos são tirados, são exumados, ele é queimado e as cinzas jogadas no rio Reno. Ou seja, essa tentativa, né, essa oposição de exterminar a memória de um homem. E os homens passam, como nós dissemos, mas o ensino, a palavra, fica para sempre, né? E é importante, pastor Douglas, citar que ele traduziu a Bíblia e nesse período era só escrito ainda não tinha imprensa. Não tinha imprensa, que veio lá no período de Lutero. Então, quando eles queimaram, eles tentaram queimar junto as cópias. Mas você reparou que esses pré-reformadores, quase todos eles traduziram a Bíblia de alguma forma, eles tinham uma preocupação em levar o conhecimento da Bíblia para a população geral. Fazer a palavra chegar. A Bíblia era latim, né? E as pessoas não tinham acesso à palavra, então eles tinham essa preocupação. A preocupação que veio depois com Lutero lá, e já tinham antes também, né? Do Lutero, né? Isso era muito importante. Para falar do John Hus, quando nós falamos aí dos pré-reformadores, nós também falamos de John Hus. John Hus, ele vive ali na região da República Tcheca, não é isso, pastor? Boêmia, Praga. Isso. Ele vem inspirado pelos escritos de Wycliffe, né? Eles são contemporâneos, e acaba seguindo uma linha muito parecida de oposições às práticas da igreja romana, às indulgências, ao poder do clero. Então ele vem seguindo a mesma linha, e John Hus também muito perseguido, e acaba sendo martirizado. Ele sim
ele é martirizado. E na mesma data. Na mesma data. Condenado no mesmo concílio, Constância. Exatamente. E ele é queimado, né? Ele é queimado. Ele é queimado vivo. É queimado vivo e os registros contam que após ele ser queimado, ainda eles queriam exterminar de todas as maneiras, então pegam ali os restos e queimam novamente, abrindo o caminho para que Lutero viesse depois. Existe uma frase, até acho que o pastor Luiz falou isso numa das reuniões, um pouco... não podemos assim afirmar 100%, mas acho que vale a pena dizer. Um dito dele, né? Que eles podiam matar ali o ganso, Rus, significado de ganso. Ganso, exatamente. Mas que 100 anos após viria um cisne que eles não poderiam matar, que dizem que é a profecia sobre Lutero, né? Exatamente. Que viria depois dele, abrindo todo o caminho, aí de fato, para a reforma protestante ganhar a força que ela ganhou no século XVI. E nesse livro aqui do John Fox, que foi contemporâneo, então ele é uma fonte primária, ele viveu um pouco depois, né? 100 anos depois, tem umas 20 páginas só sobre John Hus. E aqui comenta o seguinte, que quando ele foi queimado vivo, ele estava sendo queimado, ele cantava um hino de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele cantava esse salmo de Davi no período da sua morte, né? Então um homem fiel, um exemplo de mártires, né? Que está aqui na nossa história. Então ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cantando esse louvor ao Senhor na hora, sendo queimado vivo, um servo do Senhor. Pastor Luiz Eugênio, a palavra aí. Assim, vamos lá. Tem outro também, pré-reformador também, o Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola. Traduzindo para português é o Jerônimo, né? Exatamente. Mas interessante também, esse também foi outro homem importante, pré-reformador, né? Porque ele era um devoto estudante da filosofia e medicina. Em 1474, ele ouviu um sermão, ouviu uma pregação, e nessa pregação ele resolveu mudar a vida dele, né? A palavra muda, né? A palavra muda a vida. Então mudou, ele renunciou ao mundo e resolveu seguir aquela nova vida. E Savonarola, ele estava muito preocupado com a corrupção do clero, a corrupção, como que o clero vivia, e ele combateu muito isso, falava sobre o dilúvio, comparando o dilúvio, a libertinagem. As pregações dele é muito sobre Apocalipse, né? O momento final, ele pregava muito sobre isso, né? E Savonarola, ele foi convocado pelo Papa Alexandre VI para dar explicações, ele nem ligou para essas convocações, né? Ele tinha essas coisas, né? Assim como Lutero teve convocação também e tudo. Agora, era um crítico severo da corrupção do clero. Ele criticava mesmo e ia... Ele teve um momento na vida dele que ele também, existe uma questão, a chamada queima das vaidades. O que ele fez? Ele chegou um momento na vida que ele pegou o quê? Ele, em praça pública, ele queimou vários objetos que ele considerava queima de vaidade. Por exemplo, objetos, instrumentos, ele gostava, não era muito a questão de instrumentos musicais, obra de arte, a questão também de cosméticos. Ele tinha umas vertentes assim, meio radical nesse ponto aí. Ele queimou, ele falou assim, isso aqui é a chamada queima das vaidades. Então ele tinha essa questão, livros também ele queimou. Ele mostrava ali o chamado, os puritanos, alguns tinham essas questões muito radicais, e também um crítico da venda de indulgências também. Ângelo Lutero já criticava isso, certo? Então ele foi torturado também, enforcado, depois queimado. Ele tinha mania de queimar mesmo, porque acho que queimando ele terminava a pessoa, né? Mas a história registra que queimando, aí que ficavam as marcas maiores aí. Então ele foi um homem ali na Itália, né? Na Itália, que viveu na Itália. A vida religiosa dele começou aos 20 e poucos anos, começou a vida dele mesmo, né? Mas ele é um homem que renunciou ao mundo para viver uma vida, podemos dizer assim, devota mesmo e lutando pela fé antes de Lutero, né? Antes de Lutero. Isso é muito importante entender que
ele passou a ser conhecido no ano de 1490, por aí mais ou menos, mas ele viveu entre 1452 e 1498. Você vê que 8 anos antes de morrer que ele passou a ser mais conhecido, né, ele. Mas ele deixou também sua história, ele como estudante de filosofia, medicina, ele deixou a história marcada com as mensagens que ele deixou, a palavra dele, os ensinos. E esses homens foram homens que, depois nós vamos entrar em Lutero, não sei se já podemos entrar agora em Lutero. Lutero já veio depois dele com a mensagem. Lutero, a grande experiência de Lutero foi com a palavra. E é interessante lembrar que Lutero, quando ele lia Romanos 1,17, Romanos 1,17 diz assim: diz que a justiça de Deus se revela do Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero começou a compreender que a questão da fé era algo principal. Obras, esses negócios não tinham nenhum valor. Mas é interessante lembrar que Lutero, ele só teve acesso à Bíblia com 20 anos de idade. Certo? Antes de 20 anos ele teve acesso à palavra. Por isso, às vezes, nós recomendamos, né, para os jovens, leia a palavra, leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Lutero era um homem que lutava contra os seus mau pensamentos. Ele ficava todo dia, antes dele entender realmente o momento, mas ele vivia os conflitos na sua mente, né? O pecado, tudo assim. Lutero era de uma família pobre, a família dele era pobre, a mãe dele até pegava lenha, tudo lá. É uma pessoa muito simples, a mãe. Buscava lenha, pessoa simples. Mas o pai queria que ele fizesse direito, fosse advogado. Quando o pai dele viu ele assim, com monge, aquele capuz dali, o pai ficou decepcionado. O pai não queria aquilo para ele, filho, de jeito nenhum. Às vezes tem essas coisas, né? Os pais querem uma coisa para os filhos, os filhos querem outra, né? Acho que até hoje continua do mesmo jeito a humanidade, né? Os pais querendo muitas vezes um caminho para o filho, o filho querendo outro. Mas é interessante que Lutero, ele sempre falou o seguinte, ó, quando esse grande reformador, ele tinha uns princípios que ele lutava contra a vaidade, tanto é que ele colocava o seguinte: eu não coloque meu nome em igreja nenhuma. Porque ele falava, eu não fiz nada, vocês estão querendo me valorizar tanto assim, me prestigiar, botar nome meu, eu não quero isso não. Eu imagino ele hoje, ia botar a foto dele, igual alguns botam a foto na porta da igreja, esse negócio tudo assim, falou, eu não quero nem meu nome, quanto mais... Então veja só, ele tinha esse princípio, ele falava o seguinte, eu não fiz nada, vocês querem honrar o meu nome, eu não fiz nada. Quem fez foi a palavra. A palavra, ele falava, a palavra que fez tudo, eu não fiz nada. Então, você veja que o pensamento de Lutero, sobre a questão da palavra, que era a coisa principal, que Deus faz a sua obra pela sua palavra, né? Então, ele foi muito usado, e na questão das indulgências, onde ele combateu fortemente a indulgência, porque ele viu um absurdo o perdão de pecado pagando com dinheiro, né? A pessoa pagar para ter perdão. Se fosse rico, então estava perdoado o resto da vida. Tem gente que pagava, já é o futuro, né? O futuro está todo garantido. Pode pecar à vontade, que não tinha problema de nada, né? Então, mas Lutero, ele teve um despertamento na sua vida espiritual, que às vezes as pessoas têm isso, né? Ele teve um despertamento quando caiu um raio perto dele, certo? Um raio. Pai, eu não sei se alguém já teve uma experiência, o dom de cair um raio perto de você, pai, cair um raio, assusta. Eu me lembro uma vez que caiu um raio perto de mim, eu estava passando no local, o raio caiu perto assim, foi um tiro tão grande, para mim ter andado uma bomba caiu ali, porque o raio foi violento que partiu a árvore, um tronco grande, partiu a árvore no meio, eu olhei para trás, ele calava partiu do meio, eu falei, misericórdia, que foi isso? Até eu descobri que foi um raio mesmo que aconteceu ali, parece até uma bomba que soltaram. Mas então, olha só, Lutero, ele teve essa experiência com um raio que caiu perto dele, ele ficou desesperado, e teve até um amigo dele que morreu, falou, se fosse eu, não sei o quê, morreu em outra situação, né? Mas Lutero, eu acho que uma coisa muito interessante de Lutero também foi sobre esses reformadores, tanto ele como Calvino, eles casaram bem já de idade. Por exemplo, Lutero casou aos 42 anos de idade, né? Ele nem pensava em casamento, né? Porque eles tinham o seguinte, o Lutero... Eles eram monges, né? Eles tinham casamento. Ele até teve um problema, porque as pessoas não casavam, mas ele foi um dos primeiros a casar, pensaram que ia ter um escândalo no meio do ia atrapalhar a reforma com esse casamento dele. Mas ele
A Catarina Bora, que é a esposa de Lutero, ela fugiu do convento, né? Porque naquela época, muitas freiras fugiam dos conventos, arrumavam aquelas carroças e traziam as freiras para a cidade, tudo querendo fugir, fugia um monte, né? E o que acontecia? Elas fugiam e eles arrumavam casamento para essas mulheres, né? Arrumavam casamento. Então, Lutero ajudou muitos momentos, mas teve um momento, Catarina, ele tinha arrumado casamento para todo mundo, só sobrou Catarina. Aí eu acho que ele olhou para o outro e falou, só tá nós dois. Aí acabou que ele casou com Catarina, teve até 6 filhos com ela, tudo. Mas ele até falava um negócio que parece que hoje é até um absurdo, né? Eu não casei com Catarina por amor, mas a convivência, tem até aquela frase, né? Até o casamento, hoje em dia tem aquela frase, até o casamento, o amor sustenta a convivência. Depois do casamento, a convivência sustenta o amor, certo? Então, a convivência, que eu digo assim, é a amizade, o companheirismo vai sustentar o amor. Né? Antes é só amor, né? Sustenta aquela relação. Depois do casamento, o companheirismo e ali a amizade vai sustentar o amor a vida toda. Então, Lutero, ele casou com Catarina desse jeito, mas Catarina, ela tinha um temperamento forte, mas ela era uma pessoa seguinte, ela recebia as pessoas na casa dela, porque Lutero, ele como reformador, ele tinha que receber as pessoas na casa dele para conversar, para trocar ideias. E ela tinha o seguinte, ela já admirava Lutero pelas ideias dele, certo? No convento lá, já ouvia falar de Lutero, esses reformadores, mas ela admirava Lutero, embora ela tinha outro rapaz que ela admirava também, que era igual Lutero, mas ela admirava mesmo Lutero, né? Então, acabou que por conveniência, ali, a situação casaram os dois, e ela foi importante para ele, porque alguns historiadores até contam isso, Lutero talvez não seria a mesma pessoa se não tivesse Catarina na vida dele. E tem muitos pastores que não seriam o mesmo se não tivesse uma Catarina por ele na vida dele. Eu não é? Com certeza. Alguém é doido de falar contra aí? Não. De forma alguma. Então, até o Câmara lá, quem é o Câmara ali? O William tá ali? O William também pode falar a mesma coisa. Não, é a favor. Josias, tá a mesma coisa. Todo mundo é a favor. Ninguém é doido, não. Mas olha só. Somos unânimes. Unânime, então, exatamente. Então, a Catarina, ela fez diferença. Então, olha só, ela, além de muito hospitaleira, né? Que recebia aqueles favoráveis à reforma na casa dela, tudo ali. E ela ajudou muito Lutero a ser um homem que venceu a batalha. Lutero poderia ter sido morto, porque muitas emboscadas tramaram para ele, né? Sim. Mas o Senhor preservou, cumprindo talvez a profecia lá de John Hus, né? Que falava sobre o ganso que não seria morto. Ele não foi morto, morreu... O Cisne, né? Exatamente, ele morreu de modo natural. Agora, é importante lembrar que Lutero, a pregação dele era contra as obras, ele falava que o justo virá pela fé. E outro ponto importante que o pastor Gideoti sempre lembra, que eu acho interessante, que Lutero, quando ele fixou na catedral de Wittenberg aquelas teses, né? Calvino tinha 8 anos de idade, Calvino estava pequeno, não lembrava de nada, Calvino, certo? Então estava nascendo Calvino ainda, mas Lutero já estava lá na frente, né? Então, podemos dizer que Lutero foi um grande reformador mesmo, porque ele teve, embora os outros que foram mortos, falamos de Savonarola, falamos de Wycliffe, falamos do John Hus, homens que morreram, né? Morreram pela fé. Então, é sempre lembrar que é um preparatório. Ninguém faz nada sozinho, né? Esses homens prepararam, abriram o caminho para o que Lutero ia fazer depois, né? Então, eles também eram contra. Você pode observar que muitos deles eram contra exatamente o que Lutero pregava, muitos deles pregavam contra também. É como se Lutero se apropriasse de todo o discurso que eles trouxeram até ali, né? Os valdenses, Wycliffe, John Hus, aí Lutero vem e consolida, né? Exatamente. Ele encontrou o tesouro escondido. O tesouro escondido. Agora, uma coisa que nós vemos aqui no... Agora, só um detalhe antes de você falar essa coisa aí, concluindo, Calvino. Calvino teve a mesma questão de Lutero. Calvino, por exemplo, ele não pensava em casamento, né? Porque o casamento de Lutero, todo mundo preocupava o escândalo que poderia trazer, porque os monges não casavam naquela época. Calvino, mesma situação. Calvino, ele não pensava em casamento, certo? A esposa dele, ele casou já na idade já também, assim, para a época, uma idade avançada, mas a esposa era um homem muito doente, Calvino, muito doente. Mas a esposa foi... Então, eu quero só pontuar aqui, não prolongar muito nesse fato, talvez, eu acho que, se houver oportunidade, quem sabe, a gente faz um programa só sobre as mulheres da Reforma. Teve mulheres que foram fundamentais na Reforma Protestante, certo? Mas é importante lembrar que Calvino, a mulher dele, que Calvino era muito doente, então ela era uma mulher fundamental na vida dele também.
Então, o que eu queria falar, a situação desses homens, como suas esposas os ajudaram, né? A vencer e enfrentar grandes batalhas. Mas pode continuar agora. Não, o que eu falou ali do Lutero, mas uma coisa que eu queria falar era sobre a palavra, né? E como esses pré-reformadores e os reformadores, eles foram atrás na palavra que ficou escondida, né? Era o maná que estava escondido lá de Pérgamo, do período de Pérgamo, né? O Senhor disse, darei o maná escondido, uma promessa do Senhor. A gente vê que eles encontraram o maná escondido. Pedro Val teve ali a sua experiência, Wycliffe teve a sua experiência, John Hus teve a sua experiência, Lutero teve a sua experiência, e a experiência deles era em querer a palavra e levar a palavra, né? E trazer a palavra. Mas eu me lembrei de uma coisa para a gente concluir, lá no ano, já em 1720, por ali, quando os Wesley, lá os irmãos Wesley teve uma experiência parecida, assim como o Lutero teve a experiência do raio, Wesley, ainda jovem, ele quase morreu queimado. Pegou fogo lá na casa deles, e ele estava dentro, e ele escapou por pouco. E ali ele começou a pensar na vida. E ele saiu em busca do encontro com Deus. Isso é uma outra história, já no período do avivamento, né? Mas como esses homens... E ali ele teve seu encontro com Deus, e a mãe dele foi apoiadora dele, né? Mas uma mulher... Ali, no caso do Wesley. Você já viu um monte de caso, Moody também. Rapaz, não tem muita história para contar. Muita história ainda. Mas hoje... Agora, eu queria só lembrar, você falou um tema aí, não podemos esquecer, que sai em Mateus 13:44, fala do reino do céu semelhante a um tesouro que o homem descobriu no campo. No campo. Né? Então aqui, Mateus 13:44, exatamente esse tesouro que Lutero descobriu, né? E vendeu tudo que tinha... E comprou o campo, né? Tudo, né? Então largou mão de tudo. Nem casar ele não queria, né? Exatamente, largou tudo para... Largou tudo. Primeiro foi o tesouro. E os valores do tesouro, né? Descobriu o que tinha dentro do tesouro, viu o que tinha dentro, né? Eu acho que duas coisas desses homens tinha: coragem e dedicação. Eu acho que uma das coisas que não pode faltar no servo de Deus é a coragem. O pastor Juti fala um negócio muito interessante. Prefiro ter um corajoso do seu lado que 1000 medrosos. Então, a coragem e dedicação, essas duas coisas na vida do servo, aquele que quer servir a Deus, ele não pode ficar com medo. Tem gente com medo de tudo na vida dele. Tem gente hoje as pessoas têm medo de tudo. Fica paralisado, né, pastor? Tem uns que com medo até de sair na rua, né? Tudo paralisado. Na rua, não sei o quê. Medo. Eu posso morrer, pode acontecer isso aqui. Não, irmão, você tem que enfrentar a vida. A vida é isso mesmo, né? No mundo tereis aflições, né? Tereis aflições. Aí tem aquele irmão que fala, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Não, isso aí não está no versículo, não, mas está tudo certo. Amém. Pastor Ian, você podia mostrar essa Bíblia bonita que o senhor trouxe. Bem lembrado. Olha só, essa aqui é uma Bíblia conhecida, a Bíblia de King James, era de 1611. Essa Bíblia Olha só, essa Bíblia... É respeitada, sabe? Ela é respeitada porque ela é uma continuação da Bíblia do Wycliffe. O Wycliffe influenciou muito, né? Influenciou. Como nós falamos, o Wycliffe, ele escreveu à mão. Traduziu a Bíblia e as cópias eram à mão. E aqui já tinha imprensa, né? Então, Gutenberg já em 1400 e alguma coisa, quando inventou a imprensa, então facilitou agora as teses de Lutero. Foram impressos, impressos mais de 100 mil cópias das teses dele foram impressas e divulgadas, né? E aqui, então, em 1611, também contemporâneo ao período da Reforma e pós-Reforma, né? Muito interessante essa Bíblia aqui, a Bíblia de King James, é uma tradução muito bem aceita, né? Muito correta, então fica aqui também mais uma... Bem lembrado, pastor Douglas. Pastor Luiz Rezende, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Douglas, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Encerramos aqui a história dos mártires.